Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 1º de dezembro. Começando o mês com a queda de 4,37% Ibovespa, como diria aí o Milton Leite. Que beleza essa queda aqui do Ibov, para não dizer o contrário. Ibov que vinha num cenário dentro de uma movimentação de baixa, de alta, a última de alta, uma movimentação de baixa, maduro para uma movimentação para cima. Isso é sempre importante, até mencionava nas últimas videoanálises, não significa dizer que o Ibov, por estar maduro, vai subir. Precisa ter uma sinalização para isso, mas ficou maduro. Se tivesse uma sinalização de alta, como por exemplo, romper aqui os 55.436 pontos, aumentaria a chance dentro do que eu mencionei na última videoanálise. Mas, caso viesse para baixo dos 54.600 pontos, comentado na videoanálise até gerada no domingo, isso traria um sinal negativo. Então, para mim, a leitura é a seguinte: essa tendência de baixa, essa tendência de alta que existia com a formação de um pivô de alta, por mais que a gente não tenha perdido esse fundo anterior, para mim essa tendência já era. Essa é a minha leitura. Não significa dizer que é que o mercado vai realmente representar de agora em diante, mas o fato para mim é que a tendência de alta que vinha no Ibovespa já era, e torna-se mais, pelo menos pegando a média, mais interessante em vários ativos, trabalhar um pouco mais na ponta vendedora após alguma correção desta queda. Não necessariamente já correção a partir do próximo pregão, pode até cair mais um pregão. A entrada aqui agora em diversos ativos torna-se uma operação com relação ao risco-ganho menos favorável. Então, movimentos, o que eu quero resumir é, movimentos de alta nesse momento tendem a ser menos relevantes na maioria dos ativos, não são em todos os ativos, não tem como generalizar. Então sempre tem que estar atrás dos ativos que têm uma tendência de alta mais forte em outros prazos operacionais, mas o fato é que a maioria tende a entrar num processo de movimento mais fraco para cima, e a gente ficar atento mais às sinalizações para baixo para atuar a favor de uma venda de swing trade, a favor de um novo movimento de baixo pelo gráfico semanal. PTR4, Petro, queda de 3,75%. Pode gerar fundo acima desses R$12 ainda? Pode gerar um fundo do mesmo nível do fundo anterior. Me chamaria atenção para compra? Não para swing trade. Só se fosse para day trade. Já vinha comentando isso, não vejo alternativa de compra agora na Petro com a aceleração do movimento de baixa. Primeiro, se ela viesse com um movimento fraco aqui para baixo, beleza, poderia buscar a compra. Mas como acelerou essa queda aqui, não vejo alternativa de compra para swing trade, pelo menos que atenda aos meus critérios. O ativo segue alinhado para baixo, sem nenhuma sinalização ali de subida pelo gráfico de 60 minutos. Então, próximo suporte, R$12, depois de 11,82. E depois disso, a gente poderia falar no suporte mais relevante, em termos de número redondo, R$10. Mas Dalton vai perder essa mínima aqui? Não tem como falar que ele vai perder. Por enquanto, não há sinais contrários a não perder essa mínima. O que reverteria essa expectativa, voltar para cima desse gap aqui que ela abriu no pregão de hoje, ou seja, voltar para cima dos R$12,80, melhorando inclusive o cenário mais para ponta compradora de day trade. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 4%. Então, ativo vai caminhando para um fechamento do gap, onde há um suporte na faixa dos R$18,98. Para minha ação, segue dentro de uma chance de gerar ainda, de ter mais 1 a 2 semanas aí de correção de uma queda forte de uma tendência de baixa, ou seja, pode dar uma travada aqui nessa região, ficar indefinida. Ela já está com a tendência indefinida no curto prazo, no meu entender, mas no médio prazo, o gráfico semanal continua apontando para baixo, com a chance de ter ainda a correção, ou seja, não vir a perder os 18,52. O que aumentaria essa chance é realmente o ativo voltar aí a fechar abaixo dos R$18,98. Olhando agora para a Cruz 3, aí dentro desses ativos, desse processo de Ibovespa, que tinha uma chance, igual os outros ativos, que tinha uma chance de gerar mais um fundo ascendente pelo gráfico diário, o que é que aconteceu? Alguns ativos começaram a gerar esse sinal antes, entrei em alguns papéis e olha que se eu tivesse aberto posições, recomendado posições, que eu até cheguei a comentar nas análises, se eu tivesse recomendado a entrada, tivesse atendido totalmente aos meus critérios e recomendasse a entrada nos ativos que eu vi que poderia ter gerado até entrada,
teria sido um show de stop, mas terminou ficando em 2 ativos na ponta compradora. No caso da Cruz 3, gerou a saída no pregão de hoje. Essa saída aconteceu em R$20, e essa foi até mais difícil em termos de saída. Por quê? Porque o ativo no primeiro pregão já chegou-se lá no ponto de stop, mas como a ação oscilou e permaneceu ali sem perder um fundo anterior, decidi segurar a posição. Aí na sexta-feira ela foi lá, passou boa parte do dia acima do ponto de stop, e no final do pregão, mais especificamente no leilão de fechamento, a ação caiu aí mais de 1% só no leilão de fechamento. Então fechou em R$20, pregão passado, R$20,50. Então não tinha muito o que fazer a não ser aguardar o pregão seguinte e avaliar a possibilidade de saída. Abriu com gap de baixa, avaliei a subida aqui. Eu vou jogar até no gráfico de 15 minutos para ficar claro o que eu estou mencionando. Isso aqui foi a abertura do pregão, aqui o início do pregão, ó, dia 1º. Abriu, subiu. Quando gerou esse topo aqui no gráfico de 15 minutos, aí já tinha todas as variáveis reunidas, já acionou o stop. Então depois que ela tentou recuperar-se e não conseguiu mais ganhar força para cima, gerou um topo descendente no gráfico de 15 minutos, optei pela saída dessa operação. Enfim, a perda foi de 3,57% nessa operação e uma redução total do capital em 0,5%. E a outra que também acionou o stop, BRFS3. Essa abriu, já bateu lá no stop, aguardei um pouco a subida desse papel na primeira hora de pregão. Aqui está, ó, primeira hora de pregão, ela veio aqui embaixo, já chegou a bater no stop, que era 65,44, então fiquei segurando ainda, avaliando a primeira hora de pregão. O fato é que depois da primeira hora de pregão, que respeitou o suporte, se viesse para baixo dessa mínima, acionaria o stop da operação. Então ela bateu na mínima, ainda gerou algum repique aí dentro após perder a mínima do dia, gerou algum repique dentro de um gráfico de menor periodicidade. Esse repique foi mínimo só para sair dessa ação em R$ 65,44, stop de 2,12% e perda de 0,35% do capital total. E aí, quais são os ativos que ainda continuam dentro de um cenário gráfico um pouco mais forte, no meu entender? CL3, tendência de alta, de curto prazo, não anulou a tendência de alta, mas gerou um candle forte para baixo. Então teria que avaliar os próximos pregões para planejar algum tipo de compra ainda. Seria um ativo um pouco mais interessante para a ponta compradora, no meu entender ainda, mas de imediato não vejo um ponto de entrada. Teria que arriscar mais se ela conseguir superar 43,79. O ideal é que demonstre perda de força nessa queda nos próximos pregões, para aí sim planejar alguma entrada na CL3. A mesma coisa para CTIP 3, está em tendência de alta não só no gráfico diário, como no gráfico semanal, no gráfico mensal. É um ativo mais alinhado para cima, mas que também era outro papel que eu vinha destacando na semana passada, mas não consegui encaixar uma compra nela. Ainda bem que eu não consegui, porque a ação perdeu bastante força aqui no pregão, nos 2 últimos pregões, engolfo de baixa na sexta e queda no pregão de hoje de 1,75%. Mas também é outra ação que, se apresentar aqui perda de força na queda ou bastante força aqui para cima, a partir do ponto atual, vou ficar de olho para uma possível compra nessa ação. Além disso, o que nós temos falando para baixo então agora, né? Já perdeu força e o Ibov apontando para baixo, os Minas. Os Minas gerou aqui mais um pivô de baixa, candle forte de baixa, 5,58% de queda. Para quem utiliza estratégia de rompimento, no caso rompimento e suporte, essa seria uma possibilidade de entrada. Venda na perda da mínima do pregão de hoje, 4,86, o ponto de entrada, e o stop ficaria na máxima do pregão de hoje em 5,21. Projetaria o risco dessa operação para baixo, usando uma relação risco-ganho de 1 para 1. A outra opção, com um stop mais curto, seria ter mais 2 horas de pregão aqui no G60, sem perder a mínima do pregão de hoje. Aí ficaria mais interessante para fazer essa venda na perda da mínima, com stop acima dessa pequena correção do G60. Essa seria uma alternativa de entrada, pensando um pouco mais no curtíssimo prazo mesmo, uma operação que pode durar em um dia ou mais do que um dia, uma operação mais rápida que pode trazer uma relação risco-ganho mais favorável do que a de um stop aqui em 5,21. E aí a gente tem também BVMF3, partindo para outra forma de avaliação. Essa foi de rompimentos em 5, a GGBR4 fez algo nesse sentido. A GGBR4 também teria que ter alguma correção no G60.
Olhando para BVMF3, ativo que apresentou fraqueza na subida. Se olharmos para o gráfico semanal, veio aqui, bateu no suporte, ganhou força para cima, mais ou menos força, vamos dizer assim. Perdeu o suporte, agora batendo no que era suporte, virou resistência, gerando um topo no gráfico semanal. E de maneira forte no gráfico diário, queda de 5,98%. Dentro desse cenário, é um ativo que torna-se mais interessante planejar venda de swing trade depois de alguma correção, preferencialmente pelo gráfico diário. Ela pode continuar caindo em busca aqui de um suporte na faixa ali dos R$ 9,65 até um pouco mais abaixo, até outro aqui na faixa de R$ 9,40, mas é um papel que ficaria um pouco mais interessante se ou apresentar correção no G60 para uma operação mais curta, topo descendente por exemplo, ou correção pelo gráfico diário para uma operação um pouco maior de swing trade na BVMF3. E a outra nesse mesmo cenário é a SBSP3, também ativo que vinha de uma região ali muito importante de diversos fundos anteriores, perdeu, conseguiu fechar até acima, mas na semana seguinte já tomou pancada para baixo, já iniciou um movimento de baixo no gráfico semanal, está forte para baixo, movimento de correção nessa ação pelo gráfico diário também chama atenção mais para planejar venda de swing trade. Não estaria focado em compra nesse momento, falando de swing trade, a não ser que seja de day trade. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.